Começa agora o jornal Icarianos, que traremos reportagens sobre a situação atual do mundo. Com o término da União Soviética, o mundo sofreu drásticas mudanças na sua dinâmica. Por assim dizer, criou-se a nova ordem mundial. Com o fim da União Soviética, os Estados Unidos ganhou infinitos poderes em economia e política, sendo assim criando um mundo mais uniforme e espalhando seu poder por todo o mundo. Nesse meio tempo, parece se destacar alguns fatos, como a tentativa da Rússia de recuperar sua economia e a ascensão da Coreia do Sul e a meteórica ascensão da China, sua grande potência econômica. Também vale lembrar-se de conflitos israelenses com outros países árabes, e também da situação da Coreia do Norte e Cuba. Falaremos agora sobre economia e neoliberalismo. Entrevistaremos um especialista e logo depois passaremos um vídeo. Quais escolas do liberalismo? Laissez e keynesianismo. Você poderia explicar para nós leigos as diferenças entre as duas escolas? Bom, Laissez ele defende a ideia do Estado não interferir na economia do mercado. E keynesianismo ele digamos assim, ele apoia que o Estado invista na economia, gerando mais empregos, maior renda e, consequentemente, um lucro maior. Muito obrigado pela sua participação, foi uma honra tê-lo conosco aqui. E agora, seguiremos com o vídeo. Deadly riots over the government's plan to avoid defaulting on its loans. Is that the unemployment keeps rising, and it has to keep rising just because you have an excess supply of goods, which is this is all borrowed money that our that debt is owned by banks in other countries. Still knows why. In the form of a convenient personal loan. A filter cigarette that delivers the taste, and 45 malt liquor. Are you hot? Quite some time ago by a psychologist. America is sponsoring I first learned it from my grandmother. Now, my grandmother was a wonderful person. She taught me how to play the game Monopoly. She understood that the name of the game is to acquire. She would accumulate everything she could, and eventually she became the master of the board. And then she would always say the same thing to me. She'd look at me and she'd say, "One day, you'll learn to play the game." One summer, I played Monopoly almost every day, all day long. And that summer, I learned to play the game. I came to understand the only way to win is to make a total commitment to acquisition. I came to understand that money and possessions, that's the way that you keep score. And by the end of that summer, I was more ruthless than my grandmother. I was ready to bend the rules if I had to win that game. And I sat down with her to play that fall. I took everything she had. I watched her give her last dollar and quit in utter defeat. And then she had one more thing to teach me. Then she said, "Now it all goes back in the box." All those houses and hotels, all the railroads and utility companies, all that property and all that wonderful money. Now it all goes back in the box. None of it was really yours. You got all heated up about it for a while. But it was around a long time before you sat down at the board. And it will be here after you're gone. Players come and players go. Houses and cars, titles and clothes, even your body. Because the fact is that everything I clutch and consume and hoard is going to go back in the box, and I'm going to lose it all. You have to ask yourself, when you finally get the ultimate promotion, when you've made the ultimate purchase, when you buy the ultimate home, when you have stored up financial security and climbed the ladder of success to the highest rung you can possibly climb it, and the thrill wears off, and it will wear off, then what? How far do you have to walk down that road before you see where it leads? Surely you understand
it'll never be enough. So you have to ask yourself the question, what matters? When I was a young man, growing up in New York City, I refused to pledge allegiance to the flag. Of course, I was sent to the principal's office, and he asked me, "Why don't you want to pledge allegiance? Everybody does." I said, "Everybody once believed the earth was flat, but that doesn't make it so." I explained that America owed everything it has to other cultures and other nations, and that I would rather pledge allegiance to the earth and everyone on it. Needless to say, it wasn't long before I left school entirely, and I set up a lab in my bedroom. There I began to learn about science and nature. I realized then that the universe is governed by laws, and that the human being, along with society itself, was not exempt from these laws. Then came the crash of 1929, which began what we now call the Great Depression. I found it difficult to understand why millions were out of work, homeless, starving, while all the factories were sitting there. The resources were unchanged. It was then that I realized that the rules of the economic game were inherently invalid. Shortly after came World War II, where various nations took turns systematically destroying each other. I later calculated that all the destruction and wasted resources spent on that war could have easily provided for every human need on the planet. Since that time, I have watched humanity set the stage for its own extinction. I have watched as the precious finite resources are perpetually wasted and destroyed in the name of profit and free markets. I have watched the social values of society be reduced into a base artificiality of materialism and mindless consumption. And I have watched as the monetary powers control the political structure of supposedly free societies. I'm 94 years old now, and I'm afraid my disposition is the same as it was 75 years ago. This shit's got to go.
Is the condition we have created in the modern world actually supporting our health? Is the bedrock of our socioeconomic system acting as a positive force for human and social development and progress? Or is the foundational gravitation of our society actually going against the core evolutionary requirements needed to create and maintain our personal and social well-being? Agora falaremos da globalização e de blocos econômicos. Globalização, mundo unificado, culturas se propagando e economias conectadas. Blocos econômicos são alianças feitas entre países com interesses políticos e econômicos, que beneficiam a região como um todo. O bloco econômico mais famoso é a União Europeia, que foi criado na década de 60 e vinha em crescente desenvolvimento até as recentes crises. A União Europeia tem a moeda própria, o euro, que foi criada para combater o fantasma da inflação e criar uma economia forte e duradoura. Mostraremos um vídeo sobre a criação da União Europeia e iremos dizer por que necessita da criação de blocos econômicos. Noch von der Erinnerung zehren, werden andere schon wieder beginnen, zu rüsten zum nächsten Appell. Und wieder werden die Menschen kommen und gehen und stets aufs Neue ergriffen, beglückt und begeistert sein. Denn die Idee und die Bewegung sind Lebensausdruck unseres Volkes und damit ein Symbol des Ewigen. Es lebe die nationalsozialistische Bewegung! Es lebe Deutschland!
A União Europeia ajudou o desenvolvimento de todos os países da Europa, por assim dizer. Como a moeda mais forte, eles conseguiram se impor no mundo capitalista, bater de frente com os Estados Unidos. Mas não existe só uma União Europeia de blocos econômicos. Temos um convidado especial, o especialista em geopolítica, o Sr. Alexandre. Especialista em geopolítica, Jonathan Alexandre, que nos explicará sobre os blocos econômicos do mundo. Bom dia, é uma satisfação estar aqui. Muito obrigado. Primeiramente, gostaria de te perguntar o nome dos principais blocos econômicos do mundo e um breve resumo sobre cada um. Do Sul e engloba países como o Brasil, Venezuela, Uruguai, Argentina e tem o livre comércio. O NAFTA engloba os Estados Unidos, Canadá e México e também tem o livre comércio, assim como o Mercosul. E a APEC engloba países da Ásia e os Estados Unidos. Eles não têm livre comércio, mas no futuro esperam ter. Você acha que os blocos econômicos ajudam no desenvolvimento dos países? Sim, pois assim os países podem exportar e importar sem ter taxas altas e esses blocos ajudam os países a se enriquecer politicamente. Obrigado pelos seus conhecimentos e até a próxima. No começo do século, o mundo foi abalado pelo 11 de setembro, um ataque terrorista nos Estados Unidos, que se sentiram vulneráveis desde a morte de John Kennedy. Apoiado pelo clamor popular e a pressão por conseguir culpados, os Estados Unidos se lançou a duas guerras. Primeiramente, ao Afeganistão, um mês depois do atentado. No Afeganistão, os Estados Unidos lutou contra milícias talibãs tentando achar Osama Bin Laden. E 2 anos depois, lançou-se a guerra ao Iraque, combatendo o regime de Saddam Hussein e a tentativa fracassada de achar armas químicas, que até hoje não foi provada sua existência. Depois de 2 guerras fracassadas e de bilhões de dólares desperdiçados, George Bush saiu do poder sem conseguir eleger um sucessor, e com um alto índice de rejeição. No ano de 2008, foi criado o filme Guerra ao Terror, que o filme mostra o dia a dia dos soldados durante a batalha. Nós mostraremos 2 vídeos. O primeiro vídeo será um trailer e o segundo vídeo será um breve resumo sobre esta guerra. Well, what do we have here? This box is full of stuff that almost killed me. What about this one? It's my wedding ring. Like I said. Bot is moving. Our informant says he saw a possible IED. Huh? Oh, look at that. That blast is gonna shoot straight up in a beautiful umbrella pattern. I'm gonna break out the suit. What's the best way to go about disarming one of these things? The way you don't die, sir. USA friendly coming in! Oh! Gun! First day. Figure you won't take it easy, right? He's a rowdy boy. It's reckless. How many bombs have you disarmed? 873. What's he doing? I'm gonna die. I'm gonna die comfortable. It's 39 days. 38 if we survive today. Osama Bin Laden, o inimigo número 1 dos Estados Unidos, foi imediatamente considerado o cérebro dos atentados do 11 de setembro. Sem mais demoras, o governo lança uma gigantesca caça ao homem que leva o exército norte-americano até ao Afeganistão. Em nome da guerra contra o terrorismo, no outono de 2001, B-52 norte-americanos bombardeiam as bases dos talibãs e apoiam as milícias da Aliança do Norte para acabar com o regime acusado de proteger o chefe da Al-Qaeda. O objetivo da guerra é capturar Bin Laden vivo ou morto. Os norte-americanos concentram-se na região montanhosa de Tora Bora, uma zona tribal onde se supõe que o líder da Al-Qaeda esteja escondido. Mas a estratégia revela-se infrutífera.
O Pentágono vê-se obrigado a enviar cada vez mais soldados para o Afeganistão, onde a guerra contra os talibãs ganha forma. De acordo com as Nações Unidas, os 6 primeiros meses de 2011 foram os mais mortíferos para os civis afegãos desde o início da guerra, há uma década. Os números alimentam a insurgência talibã contra o governo e o ódio contra as tropas estrangeiras. As buscas e os raids noturnos realizados pelas tropas internacionais sobre casas afegãs para encontrar Bin Laden ou Mullah Omar foram um erro. Muitos inocentes morreram ou foram detidos. Washington leva 10 anos a capturar Bin Laden. O líder da Al-Qaeda é exterminado a 2 de maio de 2011 por um comando norte-americano em Abbottabad, a 2 horas de caminho do norte de Islamabad. A operação contra Bin Laden deteriora ainda mais as relações entre os Estados Unidos e o Paquistão, um aliado estratégico de Washington na guerra contra o terrorismo. O Paquistão manteve sempre uma postura ambígua para com o Afeganistão e a Al-Qaeda. Muitos paquistaneses consideram Bin Laden um herói, como atestam estas imagens gravadas em Peshawar pouco depois dos ataques do 11 de setembro. Mas o país também pagou um tributo pesado na guerra contra o terrorismo. 35 mil paquistaneses, 5 mil deles elementos das forças de segurança, morreram de acordo com o primeiro-ministro do Paquistão, Yusuf Raza Gilani. A vaga expansiva do 11 de setembro também chegou ao Iraque. Em março de 2013, os Estados Unidos lançam a Operação Shock and Awe, Choque e Pavor, que começa com o bombardeio da capital iraquiana, Bagdade. Acusado de esconder armas de destruição massiva e de apoiar o terrorismo, o Iraque foi incluído no eixo do mal de George W. Bush. Neste momento, os Estados Unidos e as forças da coligação iniciam as primeiras fases das operações militares para desarmar o Iraque, libertar o povo iraquiano e defender o mundo de uma grave ameaça. Outra guerra longa e sangrenta espera os norte-americanos. Oficialmente morreram 4.477 soldados, 3.524 em combate. 8 anos depois, 46 mil soldados norte-americanos continuam no Iraque. Para as guerras no Afeganistão e no Iraque, os Estados Unidos dispensaram mais de 1.300 bilhões de dólares, de acordo com o Instituto Watson de Estudos Internacionais, uma fatura que promete agravar-se. A guerra ao terror trouxe consequências xenofóbicas aos povos islâmicos, que sofreram preconceitos em todo o mundo. No Ocidente, quiseram alterar sua cultura, causando uma intervenção na cultura muçulmana. Encerraremos agora com um vídeo do escritor português que mostra sua opinião sobre o medo e a guerra ao terror. Ficamos por aqui, tenham um ótimo dia. Fique agora com o vídeo e tenha um bom dia. Bom, nada mais inseguro do que um escritor numa conferência sobre segurança, um escritor que se sente um pouco solitário porque foi o único convidado nesta e na anterior edição e preciso de um abrigo, preciso de um refúgio. É um texto que eu vou ler, o Presidente tinha dito que eu deveria falar espontaneamente, não sou capaz em 7 minutos. Eu escrevi este texto que vou ler, chama-se Morar o Medo. O medo foi um dos meus primeiros mestres. Antes de ganhar confiança em celestiais criaturas, aprendi a temer monstros, fantasmas e demónios. Os anjos, quando chegaram, já era para me guardarem. Os anjos atuavam como uma espécie de agentes de segurança privada das almas. Nem sempre os que me protegiam sabiam da diferença entre sentimento e realidade. Isso acontecia, por exemplo, quando me ensinavam a recear os desconhecidos. Na realidade, a maior parte da violência contra as crianças sempre foi praticada não por estranhos, mas por parentes e conhecidos. Os fantasmas que serviam na minha infância reproduziam esse velho engano de que estamos mais seguros em ambiente que reconhecemos. Os meus anjos da guarda tinham a ingenuidade de acreditar que eu estaria mais protegido apenas por não me aventurar para além da fronteira da minha língua, da minha cultura e do meu território. O medo foi, afinal, o mestre que mais me fez desaprender. Quando deixei a minha casa natal, uma invisível mão roubava-me a coragem de viver e a audácia de ser eu mesmo. No horizonte vislumbravam-se mais muros do que estradas. Nessa altura, algo me sugeria o seguinte: que há neste mundo mais medo de coisas más do que coisas más propriamente ditas. No Moçambique colonial em que nasci e cresci, a narrativa do medo tinha um invejável casting internacional. Os chineses que comiam crianças,
os chamados terroristas que lutavam pela independência e um ateu barbudo com o nome alemão. Esses fantasmas tiveram o fim de todos os fantasmas, morreram quando morreu o medo. Os chineses abriram restaurantes à nossa porta, os ditos terroristas são hoje governantes respeitáveis e Karl Marx, o ateu barbudo, é um simpático avô que não deixou descendência. O preço dessa construção de terror foi, no entanto, trágico para o continente africano. Em nome da luta contra o comunismo cometeram-se as mais indizíveis barbaridades. Em nome da segurança mundial foram colocados e conservados no poder alguns dos ditadores mais sanguinários de toda a história. A mais grave desta longa herança de intervenção externa é a facilidade com que as elites africanas continuam a culpar os outros pelos seus próprios fracassos. A Guerra Fria esfriou, mas o manicaísmo que a sustinha não desarmou, inventando rapidamente outras geografias do medo ao Oriente e ao Ocidente. E porque se trata de entidades demoníacas, não bastam os seculares meios de governação. Precisamos de intervenção com legitimidade divina. O que era ideologia passou a ser crença, o que era política tornou-se religião, o que era religião passou a ser estratégia de poder. Para fabricar armas é preciso fabricar inimigos. Para produzir inimigos é imperioso sustentar fantasmas. A manutenção desse alvoroço requer um dispendioso aparato e um batalhão de especialistas que, em segredo, tomam decisões em nosso nome. Eis o que nos dizem. Para superarmos as ameaças domésticas precisamos de mais polícia, mais prisões, mais segurança privada e menos privacidade. Para enfrentarmos as ameaças globais, precisamos de mais exércitos, mais serviços secretos e a suspensão temporária da nossa cidadania. Todos sabemos que o caminho verdadeiro tem que ser outro. Todos sabemos que esse outro caminho poderia começar, por exemplo, pelo desejo de conhecermos melhor esses que de um e de outro lado aprendemos a chamar de eles. Aos adversários políticos e militares juntam-se agora o clima, a demografia e as epidemias. O sentimento que se criou é o seguinte: a realidade é perigosa, a natureza é traiçoeira e a humanidade é imprevisível. Vivemos como cidadãos e como espécie, vivemos como cidadãos e como espécie em permanente situação de emergência. Como em qualquer outro estado de sítio, as liberdades individuais devem ser contidas, a privacidade pode ser invadida e a racionalidade deve ser suspensa. Todas estas restrições servem para que não sejam feitas perguntas como, por exemplo, estas: por que motivo a crise financeira não atingiu a indústria do armamento? Por que motivo se gastou apenas no ano passado $1,5 trilhão em armamento militar? Por que razão os que hoje tentam proteger os civis na Líbia são exatamente os que mais armas venderam ao regime do Coronel Gaddafi? Por que motivo se realizam mais seminários sobre segurança do que sobre justiça? Se queremos resolver e não apenas discutir a segurança mundial, teremos que enfrentar ameaças bem reais e urgentes. Há uma arma de destruição massiva que está sendo usada todos os dias, em todo o mundo, sem que seja preciso o pretexto da guerra. Essa arma chama-se fome. Em pleno século XXI, 1 em cada 6 seres humanos passa fome. O custo para superar a fome mundial seria uma fração muito pequena do que se gasta em armamento. A fome será, sem dúvida, a maior causa de insegurança do nosso tempo. Mencionarei ainda uma outra silenciada violência. Em todo o mundo, 1 em cada 3 mulheres foi ou será vítima de violência física ou sexual durante o seu tempo de vida. É verdade que sobre uma grande parte do nosso planeta pesa uma condenação antecipada pelo facto simples de serem mulheres. A nossa indignação, porém, é bem menor que o medo. Sem darmos conta, fomos convertidos em soldados de um exército sem nome e, como militares sem farda, deixamos de questionar. Deixamos de fazer perguntas e discutir razões. As questões de ética são esquecidas porque está provada a barbaridade dos outros. E porque estamos em guerra, não temos que fazer prova de coerência, nem de ética, nem de legalidade. É sintomático que a única construção humana que pode ser vista do espaço seja uma muralha. A Grande Muralha foi erguida para proteger a China das guerras e das invasões. A muralha não evitou conflitos nem parou os invasores. Possivelmente morreram mais chineses construindo a muralha do que vítimas das invasões que realmente aconteceram. Diz-se que alguns dos trabalhadores que morreram foram emparadados na sua própria construção. Esses corpos convertidos em muro e pedra são uma metáfora de quanto o medo nos pode aprisionar.
Há muros que separam nações, há muros que dividem pobres e ricos, mas não há hoje no mundo um muro que separa os que têm medo dos que não têm medo. Sob as mesmas nuvens cinzentas vivemos todos nós, do Sul e do Norte, do Ocidente e do Oriente. Citarei Eduardo Galeano acerca disto, que é o medo global, e diz-lhe: os que trabalham têm medo de perder o trabalho, os que não trabalham têm medo de nunca encontrar trabalho. Quando não têm medo da fome, têm medo da comida. Os civis têm medo dos militares, os militares têm medo da falta de armas e as armas têm medo da falta de guerras. E, se calhar, acrescento agora eu, há quem tenha medo que o medo acabe. Muito obrigado.